Bom, eu sou o professor Geraldo Correia e nesta aula eu vou apresentar uma visão inicial de rede de computadores, né? Uma conceituação inicial, uma vez que esse tema é amplo e numa disciplina, num curso de graduação, ocorre em 2 semestres, tá? Então, é uma introdução, uma visão geral sobre alguns conceitos que envolvem a rede de computadores. Porém, antes de começar sobre o conteúdo em si, eu quero abordar a metodologia de ensino que eu venho utilizando ultimamente. Procuro utilizar, tá? Quando é possível, que é o conceito de aula invertida. Nesse processo, eu gravo uma videoaula. Ultimamente eu estou utilizando o software Camtasia, que é muito simples para se realizar esse tipo de atividade, gravar uma videoaula, editar e publicar essa videoaula. Essa videoaula pode ir para dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, geralmente é o Moodle que eu utilizo, mas caso não tenha disponibilidade, eu coloco um link direto no YouTube mesmo. No início da aula, eu utilizo um aplicativo para diagnóstico do conteúdo, que é o Socrative. Ou seja, eu coloco algumas questões, passo, passo o endereço da minha sala para esse aplicativo, onde todos os alunos respondem, e eu consigo ver em tempo real quais são os tópicos que mais tiveram dificuldades. Isso é um diagnóstico que eu posso focar nas deficiências apresentadas pelo diagnóstico e sim dar mais atenção durante a aula, tá? E formações de grupo também, uma vez que o aplicativo indica as pessoas que tiveram dificuldade. Um breve sumário, sendo um curso de sistema de informação, tem que falar sobre o mundo corporativo, então um breve histórico sobre o mundo corporativo, a conceituação de redes de computadores, objetivos, para que serve uma rede de computador dentro desse mundo corporativo, quais são os equipamentos relacionados, os protocolos, os tipos de redes, arquitetura cliente-servidor, topologia de redes, o processo de transmissão e também modulação e multiplexação, tá? Em seu nível mais elementar, uma rede consiste em dois computadores desconectados um ao outro por um cabo para que possam compartilhar dados. Esse conceito ele é ampliado para as redes mais sofisticadas. Então, independente da sofisticação da rede, esse conceito é utilizado. E a partir do momento que se conseguiu estabelecer a comunicação entre dois computadores, foi um grande passo para o processo de comunicação entre computadores. Considerações iniciais, um breve histórico, né, para o mundo corporativo. Antes do surgimento das redes de computadores, os computadores operavam isoladamente. Só que no mundo corporativo sempre houve uma inquietude para a melhoria dos processos de negócio, para a agilidade desses processos, para aumento da produtividade dos usuários, para a necessidade de compartilhar os recursos dentro da empresa, né? Então, nesse sentido, sempre houve um impulso para o desenvolvimento tecnológico. Especificamente aqui na década de 40 e 60, quem proporcionou esse grande avanço tecnológico foi o Departamento de Defesa norte-americano, né, através do projeto ARPA, que conseguiu estabelecer a comunicação entre 4 universidades americanas. E a partir desse projeto surgiu o TCP/IP, que se tornou um padrão de mercado nos dias de hoje.
Na década de 60, surgiram os primeiros terminais interativos, onde os usuários podiam acessar o computador central através de linhas de comunicação. Então aqui nós podemos ver os terminais, nessa época chamados de terminais BUS, acessando os computadores centrais que eram chamados de mainframes. Os mainframes tinham um alto custo de consumo de energia elétrica, um alto custo de manutenção, tá? Mas mesmo assim esses custos superavam os benefícios de otimização de processos de negócios da empresa. Por outro lado, os terminais BUS democratizaram o acesso ao processamento de dados, né, onde os colaboradores, os usuários, poderiam acessar remotamente os mainframes. Os mainframes eram responsáveis por todo o processamento das aplicações realizadas pelos usuários nos terminais. Já na década de 70 e 80, com o advento da microinformática, houve uma democratização de acesso a esses equipamentos. Surgiram então sistemas distribuídos de um computador central de grande porte, partiu-se para a distribuição do poder computacional. Foram desenvolvidos computadores menores, de bom desempenho, com pequena relação custo-benefício. Então, os computadores, os famosos PCs, Personal Computer, começaram a fazer um importante papel dentro das corporações. Empresas menores tiveram acesso a essa tecnologia da informação nesta época e, com isso, agilizar também seus processos de negócios. Já na década de 90, com o surgimento, o advento da internet, possibilitou o quê? Que a empresa extrapolasse a sua rede interna para fora de suas fronteiras, né? Integrando aí matrizes filiais e, além disso, integrando também com outras empresas. Então, aqui pela imagem a gente pode observar que efetivamente formou-se a grande rede mundial de computadores. E daí surgindo novas oportunidades de negócios para o mundo corporativo. A conceituação de rede de computadores. Bom, rede de computadores é definida como um conjunto de equipamentos dispersos geograficamente e conectados através de pontos de conexão que permitem a troca de dados entre as aplicações. Nesse conjunto de equipamentos encontram-se computadores, impressoras, terminais, bases de dados, serviços de interconexão e outros periféricos computacionais. Mas para que serve? Quais são os objetivos de uma rede de computadores, né? Compartilhar os recursos computacionais independente da sua localização física. Mais uma vez aqui ressaltado, tem a redução do custo de processamento. E isso para toda empresa é bem-vinda, porque redução de custo isso implica no produto final. Proporcionar comunicação eficiente entre pessoas, independente aonde elas se localizam geograficamente. E, mais uma vez aqui, o advento dos microcomputadores tornou mais acessível às empresas de menor porte para que tivessem acesso à formação de redes de computadores. Os mainframes, embora tenham uma capacidade maior de processamento, mas são muito caros. Os computadores que fazem parte de uma rede podem compartilhar o quê? Dados, e muitas das vezes tem servidores dedicados aos bancos de dados, mensagens, correio eletrônico, e aqui algumas empresas estão partindo para uma solução para levar
para a nuvem, né, os correios eletrônicos, para não sobrecarregar o tráfego interno, tá? Entre outros recursos, como gráficos, impressoras, modems, outros recursos de hardware, né? Então, o que está na rede pode ser compartilhado. Os equipamentos. Nós temos 3 equipamentos aí que realizam as conexões entre as redes, conexão de uma rede, o hub, que é um concentrador, aqui tem uma imagem de um hub, ele centraliza a conexão de diversos equipamentos num segmento da rede, ligando-os através de uma topologia estrela. Essa topologia depois a gente vai ver na forma lógica, na forma física, que é uma topologia que tem algumas características. Ela envia pacote a todos os pontos a ele, conectados a ele. Quando uma estação transmite, as outras escutam. É mais barato, tá? O switch já, por sua vez, conecta máquinas de diferentes segmentos da rede. Ela tem um diferencial que transmite o pacote apenas para a máquina de destino, não diferente do hub que coloca para todas as máquinas escutarem ou enxergarem os pacotes. Ok? Permite transmissões simultâneas, conversas em paralelo, diminui o número de colisões no segmento da rede, uma vez que ela já tem um empacotamento com endereço de destino. Tá? O roteador conecta diferentes tipos de redes, normalmente para conectar um prédio à rede da empresa ou a empresa a toda a internet. Esse equipamento ele é mais caro. Protocolos. Tá? O que são protocolos? São regras e procedimentos para a comunicação. Esse termo ele é genérico, não é utilizado apenas em redes de computadores. Quem nunca ouviu falar que fulano quebrou o protocolo? Na verdade, ele está quebrando uma regra de um determinado procedimento de comunicação, ok? Então, quando vocês ouvirem esse termo, lembrem-se que existe uma regra, um procedimento que realiza a comunicação. Se quebrou é porque infringiu a regra, né? Por exemplo, diplomatas de um país aderem ao protocolo para se orientarem na interação com diplomatas de outros países. A utilização das regras de comunicação aplica-se da mesma maneira no ambiente de computadores. Ou seja, a comunicação entre diplomatas seguem regras e procedimentos para a comunicação. Tá? Agora, no ambiente de rede de computadores ou protocolos, os protocolos têm, logicamente, sua questão mais técnica, né? O TCP/IP ele é um padrão fortemente estabelecido no mercado, tá? O NetBEUI, que é o padrão, o protocolo da Microsoft, para redes Microsoft, e o IPX-SPX, que é da Novell Network, que também tem algumas instalações em algumas empresas e possui as suas vantagens e desvantagens. Existem outros. Tipos de redes. Os tipos de redes estão relacionados com a distância entre os computadores conectados a esta rede. Digamos aí que nós temos redes que podem variar de 10 a 100 metros, né, até 1 quilômetro e ser denominado uma rede local, tá? Ou Local Area Network, uma rede LAN. Tá? Agora, quando a distância ultrapassa e a localização é para conectar uma rede, uma cidade inteira, então aí já parte para a definição de uma rede de longa distância,
ou Metropolitan Area Network, tá? A partir de distâncias maiores de 100 km, que envolvem integração entre cidades, países, continente, então temos a Wide Area Network, tá? WAN, e aí para conectar todo o planeta tem a interconexão de WANs. Dentro do conceito de comunicação, de redes de computadores, independente da distância, o conceito de cliente e servidor é sempre aplicado. Clientes são computadores que se conectam a um computador central para requisitar que este realize alguma tarefa na qual ele é especializado. Então, o colaborador senta na sua máquina, ao se logar, tem um servidor de aplicações que pode ser configurado para trazer a aplicação que ele utiliza, os dados que ele pode utilizar, as impressoras que ele pode utilizar, tá? Tudo isso através do seu perfil de acesso à rede, ok? Então, em uma rede de computador temos vários clientes e um servidor. Nós podemos ter mais de um servidor. É uma máquina que costuma ser frequentemente acessada por outras para que ela realize algum tipo de tarefa. Mas o servidor que autentica os usuários tem essa finalidade, né? A autenticação dos usuários, disponibilizar as aplicações, os dados para que ele tenha acesso, o backup de uma maneira centralizada, que é fundamental, e também tem a questão da segurança, que pode ser tratada toda em nível de servidor. A segurança da rede, firewall, entre outros recursos. Então aqui está um diagrama de um cliente-servidor. Então nós temos vários clientes para um servidor. Topologia de rede. Nós temos topologias lógicas e físicas. A IBM introduziu o conceito de token ring, mas o token ele é utilizado apenas por uma máquina que necessita enviar pacotes. Então, a máquina que detém um token é aquela que pode colocar pacotes dentro da rede. Ela é mais eficiente quando há um grande volume de dados para evitar soluções, só que ela é mais cara. Por outro lado, a Ethernet, que é um consórcio que foi estabelecido através de um consórcio entre a DEC, a Intel e a Xerox, né? Qualquer máquina pode enviar pacotes. Então, a consequência disso é que várias máquinas tentando se comunicar ocorrem colisões e isso diminui a performance da rede. Ela é de baixo custo, né? A vantagem é que é de baixo custo. Então, entre essas duas aqui, deve-se analisar, um administrador de rede deve analisar qual é o comportamento daquela rede para poder decidir entre uma e outra, tá? Para que tenha a melhor performance possível. Agora, fisicamente falando, as topologias têm 3 tipos, né? Um barramento, as estações compartilham o mesmo cabo, né? Como nós podemos ver aqui na imagem. Se um nó cair, a rede cai inteira, né? Praticamente está em desuso, isso aconteceu muito, né? Para quem é mais antigo aí na área, via que se parasse lá num determinado usuário, parasse o cabo, caía os demais todos. O anel, semelhante a barramento, formando um laço fechado. Da mesma maneira, se um nó cair, cai a rede inteira, mais eficiente e mais cara. E por último, estrela, que é o mais utilizado hoje em dia, são estações independentes conectadas a um equipamento central e o ponto fraco dela
O gargalo, eu diria, né, é esse equipamento central. Ele tem que ter uma alta performance, né? Como nós vimos anteriormente, esse equipamento pode ser um hub, né, que concentra todas os envios de pacotes aqui de todas as máquinas, e dentre as máquinas conectadas ao hub, nós temos um servidor. Processo de transmissão. Transmissão de uma informação, de uma mensagem. Nós temos o transmissor de um lado e o receptor do outro. Especificamente aqui no ambiente de rede de computadores, nós temos que o transmissor tem que transformar a informação em sinal adequado para trafegar no meio de transmissão. Tá? O meio de transmissão é o meio no qual o sinal é transportado. O receptor, por sua vez, tem a responsabilidade de captar, selecionar, condicionar o sinal, decodificando e transformando, quando possível, na informação original num formato adequado para o seu destino da informação. Esse, quando possível, aqui é porque podem haver perdas de pacotes na comunicação, na transmissão do transmissor para o receptor, tá certo? Então todo o processo tem que ser refeito. Aqui no nosso ambiente, aqui na nossa imagem, nós temos uma máquina que é cliente, uma máquina que é servidora, existem requisições, retornos. Então essa máquina, como transmissor, faz uma requisição, tem que fazer todo esse processo de transformação do sinal para o servidor, que por sua vez tem que retornar, aí ele se torna um transmissor, fazendo o mesmo processo utilizando uma rede. Com relação aos meios de transmissão, nós temos aqui, podemos ressaltar 4 tipos: o de rádio, né, os equipamentos, as redes sem fio aí, comunicação via satélite, a comunicação ótica e também a comunicação baseada em meio de cobre, tá? Cada uma tem as suas características aí. E o transporte através do meio físico, ele pode ser classificado de 2 maneiras, como half duplex, metade duplex, ou seja, ele pode ir nos 2 sentidos, mas um de cada vez, por isso que ele é half, metade. E full duplex, ele pode transmitir ao mesmo tempo, simultaneamente, nos 2 sentidos, ou seja, transmitir pacotes de uma máquina para outra ao mesmo tempo. Nesse momento a gente já entra num estágio onde é necessário entender o que é codificação de linha. É a forma como o sinal elétrico irá representar a forma digital diretamente no par de frios como diferença discreta de voltagem, com um valor fixo para cada símbolo digital utilizado. Ou seja, quando uma rede, um sistema tem que utilizar um sistema de telefonia que é analógico, ele tem que haver essa preocupação da transformação do sinal elétrico, tá? Que ele é digital internamente, ele tem que ser transformado em analógico para poder ser transmitido. Então nós temos 2 tipos de transmissão: a digital, que representa um valor instantâneo, ou 0 ou 1, de uma situação, e não representa um movimento contínuo na forma de ondas como os sinais analógicos, né? Só que não é sempre recomendado trabalhar apenas com sinal digital, pois a largura de banda para a transmissão de um sinal digital é relativamente alta. Em alguns casos, a criação de filtros torna-se muito custosa. Logo, uma saída é transformar
os dados digitais em analógicos visando a sua transmissão. Aí entra os conceitos de modulação e multiplexação. Então, o que é modulação? Quando o sinal de uma transmissão tem que sair de dentro de uma área local e usar o sistema de telefonia, ok? Então, a transmissão de dados digital, saída de um computador por uma rede analógica, sistema de telefonia, necessita da representação de digitais na forma analógica. Aqui na nossa figura nós temos internamente, como eu disse, os sinais digitais. E é fundamental, necessário que se tenha um equipamento que realize essa transformação do digital para o analógico. Esse equipamento chama-se modem, modulação, daí que vem o nome, modem, Então aqui ele modula, na saída ele modula o sinal para sinal analógico e na recepção ele demodula o sinal, convertendo em sinal em sinal digital para o receptor. Aqui a mesma representação, só que agora só com os nomes computador, modem, apenas para ressaltar que dentro desse conceito o computador recebe uma sigla DTE derivada de um nome em inglês e tem o nome equipamento terminal de dados, ou seja, equipamento terminal de dados, computador. O modem é chamado de DCE, também derivado do inglês e significa equipamento de comunicação de dados. Existem 3 formas de modulação. A primeira delas é em amplitude, que altera a amplitude, a força de um sinal, chamado portadora, que varia em função do sinal de interesse, se é 0 ou 1. Que é o sinal modulador. A frequência e a fase da portadora são mantidas frequentes. Aqui nessa figura a gente dá para perceber. Observem que existe a amplitude de um sinal analógico que representa o 1. Então o modem altera a amplitude quando é 0 ou 1. A amplitude fica menor quando é 0 e maior quando ela é 1. Ok? A outra forma é baseado na frequência. O desvio instantâneo de frequência da portadora é proporcional ao sinal da mensagem, ou 0 ou 1. A amplitude e a fase da portadora são mantidas constantes. Então, voltando mais uma vez aqui ao nosso gráfico, nós podemos observar que a amplitude permanece a mesma, tá? Só que a frequência, ela se distingue. Então, nós temos uma determinada frequência para 1 e uma determinada frequência, que é a distância aqui, de uma ondinha para outra, para 0, ok? Então, assim a gente decodifica ou modula o sinal do digital para o analógico. E por último, a modulação em fase, que modifica os ângulos com base na informação que está sendo transmitida, ou 0 ou 1. Tá? A amplitude da frequência da portadora se mantém constantes. Então, aqui da mesma maneira, a amplitude se mantém, a etapa, a fase se mantém, o que altera são os ângulos, São os ângulos que alteram, então, os valores digitais. Ok? Então, esse é o processo de modulação realizado através de um modem quando recebe um sinal digital e tem que transformar em sinal analógico. A multiplexação.
A multiplexação é um processo que possibilita que dados de múltiplos canais de transmissão compartilhem uma ligação comum. Em sua forma mais simples, a multiplexação combina dados de diversos canais de entrada e os transmite através de um circuito. Na ponta receptora, os dados multiplexados são separados em um processo que se chama demultiplexação, entregue aos dispositivos de saída correspondente. Isso é feito por meio de um multiplexador na entrada, MUX, que no lado do receptor é chamado de demultiplexador, DEMUX, conforme ilustrado a seguir. Então aqui nós temos vários sinais de entrada, né? Apenas um meio para transferir, separado em N canais, cada um para um sinal diferente, né? A hora que chega aqui, tem então o retorno para as N saídas, para os N sinais de entrada, ok? E como isso é feito? Nós temos duas técnicas, uma baseada na frequência e outra no tempo. A baseada na frequência é conhecida como FDM, que vem do inglês. É uma forma familiar e amplamente utilizada como em sinais de TV a cabo, né? Que, por exemplo, transporta múltiplos canais de vídeo em um único cabo. Então, como é que a gente recebe em casa vários canais vindo daquele mesmo cabo que você conecta à televisão, né? 100, 200 canais que vêm através de um cabo, ok? Então, esse é baseado em frequência. Aqui está graficamente o que significa, né? A frequência baseada em Hertz. Tá? Para cada canal a ser transmitido o sinal, nós temos uma frequência diferente. Observem aqui, né? Aí tem o processo de multiplexação, que coloca apenas em um meio físico, com as diferentes frequências para poder ser transmitido e depois, por fim, ser demultiplexado para vários canais, retornando à sua forma original. Tá? O outro importante tipo de multiplexação é a por divisão de tempo, tá? Time Division Multiplexing, que possibilita transmitir mais de um sinal pelo mesmo canal, em diferentes intervalos de tempo. Então aqui graficamente a gente também tem, né, os vários sinais, as N entradas, entram no multiplexador. O multiplexador, ao invés de frequência, utiliza tempos de envios diferentes para cada um desses sinais de entrada. Tá? E do outro lado, nós temos o demultiplexador, que separa conforme os tempos, né, os espaços de tempos diferentes para os canais diferentes. Então essa é a multiplexação baseada no tempo. É isso, pessoal. Então, essa é uma visão geral sobre redes de computadores, alguns princípios iniciais para que vocês possam entender redes. Ok? Obrigado, até a próxima.